Olá, olá! Tudo bem, pessoal? Rapaz, eu estou aqui com um grande parceiro, o nosso amigo Tiago Bonfim. Tudo bem, Tiago? Olá a todos, tudo bem? Tudo bem, Pedro? E aí, como é que você está? Tudo bem? Nossa, muito legal poder conversar com você aqui. Nosso amigo Tiago, ele é Senior Software Engineer em Portugal. Já então fazendo aí sua carreira internacional e é muito bacana que a nossa ideia de hoje é a gente falar exatamente sobre carreira internacional e nada melhor, né, do que pegar uma pessoa bem experiente no assunto, certo? Ó, deixa eu então pedir, né, para o nosso amigo Tiago. Se apresente aí, Tiago. Fala aí um pouco de você, para a gente. Olá a todos. Pois é, isso mesmo. Eu já estou cá em Portugal há mais de 2 anos, então já estou um pouco habituado com as coisas daqui. Trabalhei bastante tempo no Brasil, acho que no total da minha carreira deve ter uns mais de 8 anos. Então, comecei no Brasil, eu sou de Brasília, comecei em Brasília, majoritariamente com Java, então toda a minha experiência é com Java. E graças a isso eu tive a oportunidade de conseguir meio que ter essa carreira internacional, né? Get abroad, conseguir sair para o exterior e hoje cá estou em Lisboa. Que da hora. Mas você já tinha, então qual que é o tempo de carreira que você tinha aqui no Brasil antes de você começar a sair do país? Certo. Isso aí é uma ótima pergunta e até para quem tiver interessado. No caso, aqui em Portugal eu fiz, ainda faço algumas entrevistas, mas eu fiz bastante entrevistas, inclusive para bastante malta, bastante pessoas aqui. Em Portugal a gente fala malta quando é um grupo, tipo, pessoas, a gente fala malta, galera é malta aqui, então eu fiz para uma galera aí de brasileiros, fiz várias entrevistas, e o que que as empresas normalmente recrutam é pessoas com mais de 3 anos de experiência. Aquela pessoa que já é considerada mais ou menos pleno. Eu já tinha para 5 anos, 5 para 6 anos de experiência. Acho que eu já tinha 6 anos, na verdade. Então, eu já tinha aí mais de 5 anos. Mais de 5 anos acaba sendo mais fácil também. E também tem algumas pessoas com mais de 10 anos que também, claramente, o processo se torna mais fácil, porque normalmente quem tem mais de 10 anos dá mais segurança para a empresa de trazer o profissional, de levar o profissional para fora. Eu Entendi. E era sempre, e você sempre então trabalhou com Java aqui no Brasil? Então, esses 6 anos de experiência eram todos em Java. Sim, sim. Todos os anos de experiência que eu tive foi com Java, o que também ajuda bastante, porque acaba me direcionando a ser mais especialista em alguma coisa. Eu tinha, sim, conhecimento de outras ferramentas. Quando eu comecei, não tinha bem o back-end e front-end, então era mais o full stack, porque era o desenvolvedor, não tinha o termo full stack. Então, E acabei olha, fazendo front-end e back-end, os próprios frameworks de antigamente. Pedro com certeza vai se lembrar, mas os frameworks acabavam ajudando a ter front e back junto. Então, você pega aí o JSF, o Wicket, então você acabava fazendo HTML, CSS, JavaScript, mas o próprio framework ajudava a lidar com eventos Ajax e tudo isso, então a gente acabava sendo o full stack. Então, eu tenho também esses conhecimentos de front, mas hoje em dia é 100% back. entendi. E aí, então, basicamente, esse trabalho que você conseguiu, então, iniciando para fora, é já na área de back-end, depois que você está na back-end development, né? Sim, Mas sim. interessante. Já que a gente está falando um pouco dessa divisão, você, pelo fato de você ter feito back-end, você achou mais fácil de achar para back-end do que achar para front-end? Alguma diferença em relação a isso? É difícil responder em relação a isso, porque acabou que eu não fiz os demais, certo? Mas eu Ah, vejo que tá. tem muitas vagas, tá bom? Para ambos, e principalmente para full stack. Então, se você é full stack, sim, tem muita oportunidade, porque vão acabar te encaixando nas duas oportunidades. Então, se é para back-end você é full stack, vão te jogar lá. Se é para front-end você é full stack, vão te jogar lá. Se é full stack, vão te jogar lá. Então, acabam te jogando em todos. O ponto principal é, se você é full stack, eles, né, quem vai te contratar, tenta te encaixar na posição de back ou na posição de front, eles vão te cobrar mais aquele tópico em específico.
Então, é importante, caso você seja full stack, você está preparado para ambos, o back e front, o que acaba sendo um pouco complicado. Interessante. E você já trabalhava, tipo, remotamente para fora, antes de você se interessar em se mudar? Isso é uma história engraçada. Vou contar como foi a minha ida para fora. No início, eu Opa, estava pensando, no início, eu estava pensando apenas em trabalhar no Brasil remotamente. E eu comecei um processo seletivo. No caso, eu já tinha um amigo que morava em Portugal, ele fez o link entre a empresa que ele trabalhava comigo, comecei o processo seletivo. Enquanto isso, acabou que outro recrutador entrou em contato comigo pelo LinkedIn e eu pensei, por que não fazer esse processo seletivo só para ver como que é, para eu treinar um pouco mais. Enquanto isso, eu já estava fazendo outro, já tinha passado a primeira etapa, e eu fui fazer esse. Esse teria que, de fato, mudar, né? Fazer esse deslocamento, mas eu pensei, vou fazer apenas para treinar. E eu comecei fazendo, e esse outro foi mais rápido, conseguiu dar um tempo de resposta muito rápido, foi coisa de menos de um mês para ser aprovado. O que acaba sendo um pouco raro, isso não acontece normalmente, mas no meu caso foi muito rápido. E aí eu fui aprovado, e aí teria de fato que fazer o deslocamento. Na minha situação, eu não tenho nenhum filho, eu meio que não tenho nenhum animal, até tem, mas era minha família, então tranquilo, então não tive que levar nenhum animal, nem filhos, eu só tinha minha esposa, o que foi tranquilo conseguir fazer essa mudança. Tranquilo, entre aspas, a gente pode falar um pouco sobre isso, sempre tem uhum. algumas dificuldades, mas foi mais tranquilo do que se tivesse que trazer animais e filhos, porque sempre tem, né, um custo e uma dificuldade um pouco maior. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, eu comecei trabalhando do Brasil. Então, como meu processo seletivo foi muito rápido, eu trabalhei por uns 3 meses, mais ou menos, no Brasil, trabalhando para fora, e aí depois eu me mudei. Mas já vai fazer a parte do contrato, já dizer, não, você já começa a trabalhar, mas assim que tiver tudo pronto, você vem Sim, para cá. sim, foi exatamente isso. Eu comecei do Brasil, e aí quando eu cheguei aqui, eu assinei o contrato e meio que reiniciou. Então, vendi minhas Ah, férias, entendi. que eu tinha conseguido nesses 3 meses, e aí meio que reiniciou. Entendi. É, é, e e então você, desses meses, você trabalhou como PJ e depois você virou CLT de Portugal? Como é que foi isso? Isso é uma boa pergunta. No caso, eu saí de PJ para PJ também. No caso do Opa, Brasil, peraí. no caso do Brasil, eu acabei trabalhando como PJ para uma empresa de fora, então ela não tem escritórios no A sua Brasil. empresa era daqui? Na verdade, O daqui seu de Portugal. PJ do Brasil? Sim, sim, Não, sim, entendi. sim, sim. Meu PJ no Brasil, e aí eu trabalhei no meu PJ no Brasil durante alguns meses, né? Foram poucos meses, e depois eu, quando eu cheguei em Portugal, eu meio que abri o meu PJ aqui. Esse é o tipo de contrato. Só para esclarecer, o tipo de contrato aqui é recibos verdes, o nome, que acaba sendo, não é exatamente um PJ, a gente poderia vincular mais como um MEI. Foi esses os direcionamentos que a empresa deu. Entendi. Aparentemente é ou era legal, a gente pode falar sobre isso também. Saber. O que acontece, dando logo uma pauta sobre isso? Os Hum. recibos verdes, até um tempo atrás, meio que não tinha problema. Eu acho que isso aconteceu também no Brasil. O que acontece? Você não teria problema em atuar como PJ para uma empresa apenas. Mas, recentemente, se você. Eu cheguei a receber uma notificação recente e falar a empresa que está empregando não poderia empregar alguém como PJ se essa pessoa que foi empregada exercer um trabalho de CLT, ou seja, trabalhar full time para a empresa e somente para a empresa. Eu acho que Entendi. Eu não sei se tem isso aí também no Brasil, de que você não pode Não, ter PJ só para uma empresa e trabalhar 100% para essa empresa como sendo um contrato. No Brasil não não. tem. Não, na realidade, no Brasil, você não pode. A empresa não pode contratar um PJ como se fosse um CLT. Tipo, qualquer coisa que indique, tá, você tem horário, você tem Sim, e-mail,
não sei o quê. Qualquer coisa que indique que existe um vínculo empregatício, você teoricamente deveria ter sido contratado por CLT, não por PJ. Pronto, Qualquer que seja o PJ. aqui aconteceu a mesma coisa recentemente, e agora eles estão meio que alertando, porque meio que a empresa não pode fazer isso. Eu sei que ainda tem empresas fazendo, e eu não sei se pode dar em alguma coisa, mas acaba sendo mais um problema para a empresa, né? Isso aí poderia o empregado até talvez entrar com alguma ação, não sei. Mas coisas que acontecem no Brasil também acontecem cá em Portugal. Aqui acontece bastante. Pode ter certeza. Mas é isso. Então eu acabei trabalhando como PJ nas duas. Trabalhar como PJ aqui em Portugal durante o primeiro ano tem algumas isenções de impostos, então tem algumas vantagens. Então, isso acaba sendo muito importante de quem tiver a intenção de vir, pelo menos para Portugal, não sei como é em outros países, mas em Portugal, entender um pouco essas questões, porque por você ter isenções, algumas isenções de impostos, seu salário líquido fica maior. Mas isso é só durante o Certo. primeiro ano. Então, depois que acabar o primeiro ano, você precisa negociar bem com a empresa para o seu salário não diminuir, né? Não ser um pouco diluído pelos Uhum. impostos. Então, é importante ter isso em mente. E você falou isso, então, tipo, vale a pena ser contrato no primeiro ano, mas a partir do segundo ano já não vale mais, aí já valeria buscar um contrato CLT. Como é que chama Ah, CLT em Portugal? contrato sem termo. Contrato sem termo. Não acho que é só no primeiro ano que vale a pena. É no primeiro e no segundo, porque no segundo você também ainda tem algumas vantagens do imposto de renda. Então, no imposto de renda você consegue um ressarcimento maior. Então, no primeiro e no segundo ano acaba valendo a pena por causa das questões. Então, no primeiro ano você tem de fato um imposto muito inferior e no segundo você tem um ressarcimento maior. Na verdade, no primeiro você também tem um ressarcimento muito alto, mas no primeiro e no segundo você tem um bom ressarcimento do imposto de renda. Então, primeiro e o segundo acaba valendo a pena em termos de liquidez, lógico, vai depender de empresa para empresa, tem essa vantagem. As desvantagens são, por você não ser contrato, no caso não ser CLT, você não tem 13º, e aqui também tem 14º. Então você não tem nem 13º e nem 14º. São as desvantagens. Algumas empresas dão férias, outras não. Então, pode ser que se a empresa não te der férias, também tem esse ponto. Entendi. Tá, acho que voltando um pouco, então, agora nessa história, você falou que você foi contatado por um recrutador lá no LinkedIn, né? Você, você disse que estava fazendo um outro processo. Então, como foi esse processo? Você começou a buscar vagas? Você fez algum trabalho no seu LinkedIn? Houve algum tipo de preparação antes de você começar a fazer essas entrevistas? Né? O que que você fez nesse momento? O que que você estava fazendo para que isso tenha acontecido com você? Tá bem, então já fica aqui uma ótima recomendação para quem quer buscar oportunidades para fora. Se você quer, prepare o seu LinkedIn. Eu não fiz isso, tá bom? Eu não fiz isso. E o que que aconteceu? Eu recebi uma única proposta, que foi essa. E acabou que eu passei. Só que quando você Hum, faz uma única entrevista e você passa, você não tem a noção da questão salarial. Se você prepara o seu LinkedIn, recebe 5 propostas, faz 5 propostas, você consegue negociar o seu salário. No meu caso, eu não tinha ideia. O que eu tinha de comparação era o salário do Brasil. E era mais ou menos isso. Eu não tinha exatamente uma noção, e eu também, por ter um amigo aqui, eu tinha um pouco de noção de gastos aqui. Mas a questão salarial eu não tinha muito. Ele até me deu algumas uhum, dicas, mas mesmo assim você fica naquela dúvida, ok, talvez para minha posição não se encaixa, você fica naquela dúvida se, ok, como é que eu tô, a minha situação, será que eu consigo aumentar, não consigo? Se você prepara o seu LinkedIn e tem mais oportunidades, você com certeza tem chance de conseguir uma oportunidade melhor. Então, certo. eu não fiz Mas então isso, você não, mas eu não recomendo. preparou.
Não preparei, não preparei. Então, né, quando você fala não preparei, mas você devia ter, então, pra alguma coisa lá no seu LinkedIn que fez aquele recrutador ir atrás de você. Você sabe mais ou menos Sim, o que sim. foi? Sim, assim, o meu LinkedIn era bem básico. Basicamente, eu tinha os trabalhos que eu fiz quando que eu entrei, as empresas na qual eu trabalhei, e Uhum. era muito simples. E a imagem, na época, eu acho, inclusive, que a minha imagem não era nada boa, tá bom? A imagem do meu perfil, eu também não utilizava Ah, tags, a minha descrição, eu nem sei se eu tinha. Era um perfil muito simples, bem uhum. simplório mesmo. E aí, novamente, poderia ter sido melhor. No meu caso, eu fui contactado por um recrutador apenas e eu passei. Então, no meu caso, eu não sei Olha se só. foi bom ou se foi ruim. Que na realidade, seu caso foi o recrutador, então tem que dar um mérito para ele. Assim, não, Com achei o certeza, cara, o LinkedIn dele não tá lá essas coisas, mas pô, esse cara tem cara de ser bom, vou lá. com certeza. Tem um mérito para o recrutador, porque ele me encontrou no meio da escuridão, foi mais ou menos isso. Então, Isso é uma coisa interessante. Porque, como foi que esse recrutador, ele era um recrutador de Portugal buscando brasileiros especificamente, foi isso? sim, exato, exato. E Novamente, isso isso existe acontece. muito forte em Portugal. Sim, isso acontece bastante. Aqui em Portugal, a questão de recrutamento eu acho que é muito forte, tem comparação com outros países da Europa. Novamente, eu não tenho muita margem, mas eu acho que sim, porque aqui em Portugal tem muita consultoria. Então é muito fácil a empresa abrir consultoria aqui em Portugal, contratar brasileiros ou pessoas de fora, traz para Portugal e presta serviço para outros países. Então, no final das contas, a Certo. empresa consegue te pagar um salário ok e ter um lucro grande, porque você está trabalhando, sei lá, para a Alemanha ou para Irlanda. Então, Uhum. consegue ter isso. Então, tem muita consultoria aqui em Portugal. Então, tem muita Entendi. oportunidade. E aí eles sempre eles focam mais em brasileiros por causa da língua, ou tem algumas outras coisas que faz? Assim, eu acho que por causa da língua, né? Acaba por falar brasileiro, facilita todo o processo também de imigração, porque, querendo ou não, vir para Portugal, em comparação a ir para outros países, acaba sendo mais fácil, a gente consegue se Hum. adaptar mais fácil, a cultura é semelhante, a língua é semelhante, não vou dizer, Semelhante. não vou dizer que é a mesma, ou que é igual, mas é semelhante. Então, tudo isso aí facilita a, a, a intenção também de um brasileiro de querer ir para fora e aceitar Portugal, porque, querendo ou não, Portugal acaba abrindo as portas e, querendo ou não, estando aqui em Portugal, é mais fácil também de ir para outros países, para quem tiver interesse. E é isso, então, acho que assim, o recrutamento aqui acontece bastante, e há sim bastante busca por brasileiros. Acho que essa questão cultural e também a questão técnica. Eu acho que tem muitos brasileiros que têm um nível técnico muito bom, e a gente pode também falar um pouco a respeito. Claro. Como é que você acha que é visto os brasileiros aí, então, né? O nível técnico de brasileiros, nesse sentido? Sim, eu colocaria, na verdade, um passo atrás, como que é o nível, talvez, aqui na Europa, tá bom, de tecnologia. Não estou querendo colocar que aqui é ruim, nem nada disso, é muito bom, mas, no meu caso, eu tive um choque de realidade quando eu vim para cá, porque eu tinha a ideia, e é o que acontece às vezes com muito brasileiro, de pensar, lá fora é tudo perfeito. E não, o desenvolvimento de software que acontece no Brasil é o que acontece lá fora, tá bom? A gente tem que ter em mente isso. Aqui acaba, talvez, questões de custo e tudo mais, a moeda é mais forte, então tem mais infraestrutura. Pode ser que tenha mais infraestrutura, talvez máquinas melhores, coisas do gênero, mas a arquitetura de software e o software que a gente utiliza vai ser o mesmo. O Java 17 que você usa no Brasil vai ser o Java 17 aqui, é a mesma linguagem. Os padrões que você utiliza no Brasil, se você utiliza os padrões, né, corretamente, é os mesmos lá de fora. Design patterns, mesma coisa. Enfim, acaba que é tudo bem semelhante nesse ponto de vista, tá bom? Então, a tecnologia é a mesma, não pense que, ok, indo para fora, eu vou ir para um mundo de tecnologia maravilhoso,
sem bugs, coisas do gênero. Não, tecnologia é igual em todo lugar. E aí, então, você percebeu que o nível dos brasileiros é o nível. E você pode trabalhar em qualquer lugar. Sim, sim, o nível do brasileiro, em alguns casos, é muito bom, na verdade. Se você pegar... Porque o que acontece é muitos brasileiros bons que acabam imigrando. Então, o brasileiro que trabalha em boas empresas, por exemplo, trabalha no Mercado Livre, ou no Itaú, ou, enfim, várias empresas que têm um know-how tecnológico bom, um core tecnológico bom, as pessoas que, né, estudam a base, têm conhecimento da base, padrões, então essas pessoas acabam conseguindo as oportunidades, conseguem passar no processo seletivo, então há muitos casos de bons brasileiros trabalhando aqui, então, muitos brasileiros que vão para fora, então a referência brasileira acaba sendo boa. E sobre o processo seletivo que você comentou, você tem alguma algum detalhe especial? Ou ele é realmente um processo que segue os padrões, assim, teste técnico, teste isso, teste aquilo? Como é que foi o seu? Também, eu posso dar algumas dicas em relação a isso também, mas isso vai variar bastante, tá? Consoante o tipo de empresa, mas de forma geral, tá bom? É aquilo. Você tem que ter os conhecimentos da base, então você tem que conseguir ter uma conversa técnica, então responder sobre temas técnicos, saber a teoria por trás, e sim, em alguns casos também tem o teste prático, então algum code challenge, algum testezinho para você responder algumas questões mesmo de código, questões às vezes até semelhantes a questões de certificação, então às vezes tem algumas plataformas onde você responde, é de marcar, e você tem que olhar o código e descobrir o que ele faz. Isso acontece muito aqui, novamente, estou voltando muito para back-end, que é o que eu conheço, mas front-end deve ter algo semelhante também. E todas que eu já vi até agora também tem uma parte em inglês. O inglês acaba sendo algo essencial. Tá bom? Mesmo sendo... Parte em inglês? Sim, sim, também tem uma parte do teste, né? Todos os testes tem uma parte que é em inglês ou, na sua totalidade, é em inglês. Isso aí vai depender também de É, empresa. é, é, acho que foi essa a minha pergunta. Tipo assim, a entrevista não é toda em inglês. Tem em português. Sim, sim, sim. Isso aí vai variar de empresa para empresa, mas tem muita empresa que é só uma parte em inglês. Tá bom? Não é toda em inglês. Entendi. Poxa, realmente, para brasileiro fica muito mais fácil você ter pelo menos uma parte da entrevista em português, né? E só uma outra, uma pequena parte em inglês. E já que a gente está falando de inglês, né? O inglês foi essencial aí para essa sua vaga, ou o português já seria suficiente? Não, o inglês foi essencial, o inglês acaba sendo essencial. Atualmente, na posição onde eu estou, eu preciso falar pouco inglês, tá bom? Tudo que a gente escreve é em inglês, documentação técnica, tudo é em inglês, mas em termos de conversação, a posição onde eu estou atualmente, o inglês não é muito requerido para conversação. Às vezes tem sim algumas reuniões, mas são poucas. Quando eu vim para Portugal, não. Aí foi diferente. O projeto que eu vim era um projeto internacional, então precisei um pouco mais do inglês. O time acabava sendo brasileiros e portugueses, mas a gente tinha algumas reuniões com o cliente, com um pouco mais de frequência do que eu tenho hoje. E aí é um ponto muito importante, que é qual o nível de inglês que eu preciso saber. E essa questão aqui é muito importante porque provavelmente, talvez você já tenha um nível de inglês bom o suficiente. Eu acho que talvez valha a pena tentar aplicar vagas e ver se você está bem ou não e talvez ir melhorando. Por que que eu digo isso? Porque você não precisa ter um C2, você não precisa ter um C1 para conseguir uma vaga internacional. Você tendo um B2 é mais do que suficiente, tendo um B1 às vezes também é suficiente. Outro ponto importantíssimo é a pronúncia. A sua pronúncia ela não tem que ser perfeita. Por que que eu digo isso? Porque se você, principalmente se você for brasileiro, sua pronúncia perfeita vai ser uma pronúncia americana. Porque no Brasil a gente aprende o inglês americano.
A gente, assim, é extremamente raro ver alguém com uma pronúncia muito boa brasileira, que é uma pronúncia muito boa do inglês da Inglaterra, né? Sempre mais voltado para o Britânia, os americano, Estados Unidos, com dos Estados certeza. Unidos. Exato. Que é o que a gente Então, estuda aqui nas escolas, a história de inglês brasileira, assim, sim. basicamente voltada para os É, Estados Unidos, tirando, lógico, as escolas exclusivamente voltadas para o inglês britânico, que é. são mais raras aqui. E aqui acaba sendo o inglês mais europeu que o inglês britânico. E além disso, também tem muito contato com, às vezes, indianos ou pessoas aqui do Emirados Árabes, que tem um accent, tem uma pronúncia muito forte. Hum. Então é isso, mas você tá ok para conseguir conversar e tá disposto a conseguir compreender essas diferentes pronúncias. E é isso aí também com o tempo, é normal. Primeira vez que E eu escutei, eu não entendi quase nada. os seus times, eles falam inglês ou eles falam português? Sim, hoje o meu time é português brasileiro e português de Portugal, então hoje o meu time deles e tudo mais acaba sendo, não preciso falar inglês. Ou seja, o dia a dia, né, do time, o seu time em particular, né, tem Sim, sim, praticamente em português. sim. Ah, entendi. Realmente, para o brasileiro é um facilitador enorme. E, e você considera Portugal uma porta de entrada? Tipo assim, você considera ir para outros países aí na Europa? Essa é uma ótima questão, até porque eu não tinha intenções de vir para Portugal quando eu comecei o processo seletivo. Eu não tinha esse sonho. Simplesmente aconteceu essa oportunidade, eu pensei, por que não? Na época, era apenas eu e minha esposa, sem filhos, sem animais, no caso até tenho um animal, mas de família, então não precisei trazer. Então acabou sendo um processo simples. Eu pensei, por que não? É bom que eu aproveite e conheça outros países da Europa, fica mais fácil, mais barato. E cá estou. E para outros países, não sei, é uma ótima questão. Pode ser que sim, tem O, várias oportunidades, e às vezes a gente é até contactado no LinkedIn em relação a isso. Então, Uhum. assim, abre portas. Vocês estão... O visto que você tem permite isso? O visto que eu tenho é somente para Portugal, tá bom? Então, eu tenho que residir em Portugal e trabalhar em Portugal, Certo. mas abre portas, você já estando em Portugal é muito mais fácil um outro país te levar, ou até uma contratação remota. Então, acaba ficando mais E simples. aí fazer o mesmo, assim, tipo, Sim, né? sim, Você fazer o mesmo. tem que ter um visto Sim, específico também para esse outro país. sim. O, o, mas aí, como brasileiro, você conseguiria, tipo assim, um visto de, sei lá, residência permanente aí em Portugal, e aí isso facilitaria? Como é que isso funciona? Então, Sim, sim. Ótima questão. Tem isso também. Então, o visto permanente, na verdade, a cidadania, mais ou menos isso, né? Não é exatamente a mesma do cidadão, mas você tem os mesmos direitos e você consegue, sim, viajar para os países. Isso acontece depois que você tem 5 anos aqui. Depois você fica 5 anos legais, você consegue dar entrada a esse processo, e aí com esse visto você consegue, sim, ir para outro país, trabalhar em outro país. essa a diferença, 5 anos. Esse visto, ele também está vinculado à empresa? Tipo assim, você está preso à empresa que você está, ou pode trocar de empresa? Pode trocar, não tem nada relacionado com a empresa. Você recebe um visto, tá bom? Um visto, quando você vai fazer esse deslocamento, você recebe um visto de trabalho. Com esse visto de trabalho, quando você chega em Portugal, depois você troca para uma autorização de residência. E com essa autorização de residência, você está livre, você pode trabalhar onde você quiser, e aí está livre. Como se você fosse, de fato, um cidadão. Você não tem os mesmos direitos, mas você pode, inclusive, solicitar, só com essa autorização de residência, os mesmos direitos. Então, você consegue votar, você consegue alguns descontos em universidades para estudar, tem esse tipo de vantagem.
Não sei se tem algum outro, porque eu, sinceramente, não segui por esse caminho, eu não fiz, mas eu sei que tem algumas vantagenzinhas pequenas, se você quiser, né, se você tiver esse tipo de Entendi. interesse. Que legal. E você tem, assim, alguma dica especial para brasileiros que tenham essa vontade? Não, eu quero ir para Portugal, eu quero, sei lá, me mudar para a Europa, né? Portugal parece ser uma boa porta de entrada. Você tem alguma dica especial para essa galera que tem essa vontade aí de seguir o caminho da carreira de desenvolvedor aí para a Europa? Sim, tenho várias, a gente já falou sobre algumas, então só recapitulando, é Uhum. muito importante você manter o seu LinkedIn atualizado, você colocar ele de fato destacado, eu acho que essa é a melhor palavra para ser visível. Dessa forma, você tem mais chances de ser contactado por mais recrutadores e conseguir vir com uma proposta melhor. Uma outra dica que eu dou é o inglês. Então, é importante você ter um inglês suficiente para conseguir conversar. As chances de você conseguir um projeto internacional são grandes. Tá bom? Então, você conseguir conversar, entender o que a pessoa está falando e conseguir se comunicar é muito importante. E agora, mais alguns pontos que eu acho legal de estar ciente em relação a Portugal é, por ser a mesma cultura, muitas coisas vão ser semelhantes, mas a língua não é a mesma. Você vai sofrer provavelmente no início até entender o que os portugueses estão querendo dizer. É a mesma coisa de uma pessoa que fala muito bem inglês americano, tem um americano que vai tentar falar com o indiano. A chance, talvez, do americano nativo falar com o indiano e não entender a maioria das coisas, às vezes é grande. Eu estou colocando indiano aqui, mas pode ser qualquer outra pessoa que tem um accent forte, que tem uma pronúncia diferente, tá bom? Um sotaque diferente. Então, isso acontece, isso, se brincar, acontece até no Brasil, entre os estados, pode acontecer isso. Então, quem dirá fora, né? E se preparar tecnicamente. Eu acho que é muito importante se preparar tecnicamente para conseguir melhores oportunidades. Tá bom? Uma coisa que acontece bastante, a gente tem que ter cuidado, é receber uma proposta melhor do que no Brasil. Então, por exemplo, no Brasil você está ganhando R$ 5.000. Você recebe uma proposta no exterior para ganhar, por exemplo, 2.500 euros. Você pensa, você fala, pô, vou ganhar 12 mil, mais do que o dobro do que eu estou ganhando. É uma excelente oportunidade. Mas a gente tem que tentar entender a situação em questões de preço, local, né, estadia, onde que eu vou ficar, qual que é o preço de um aluguel, qual que é o preço de consumos, carros, tudo, para conseguir fazer um cálculo correto e não passar sufoco. Acho que isso é muito importante. Isso é verdade. A gente não chegou a falar sobre essa questão, né, do custo, mas acho que poderia ficar para uma próxima oportunidade do tipo vivendo bem como desenvolvedor em Portugal. Uma coisa parecida, um tema tipo esse, na verdade. Sim, sim, sim. Acho que seria um bom tema até, tipo, não se venda barato. Isso acho que é um bom ponto. Vamos fazer uma parte 2 sobre esse tópico em particular, Sim, só sim. de não se venda barata para ir para Portugal. Acho que é um tema legal, hein? Eu Legal. diria até para todos os Olha aí, países, pessoal, né? bota aqui nos comentários aí, se vocês querem esse tema. Vocês acham isso interessante ou não? Você acha esse tema interessante, põe aí nos comentários que a gente já fala, conversa sobre esse assunto também. Se tiver também qualquer outro assunto que acha interessante, podem colocar aí nos comentários e a gente pode depois bater um outro bate-papo e Com colocar, falar certeza. sobre todos os tópicos. Coloquem aí. Se vocês realmente, se vocês querem mais, outros só podem botar também. A gente fica... Ou até mesmo se a gente faz uma live, live ao vivo. Legal. Poxa, Thiago, então, nossa, muitas dicas bacanas, muitas coisas importantes aí. Existe, a gente sabe, né, no mercado nosso aqui, muita gente sendo contactada, né, para trabalhar em Portugal, né? A gente ouve histórias boas, histórias ruins, né, de pessoas que fizeram isso. Eu acredito que
A gente falou aqui, né, de uma história muito boa, né? Essa história bacana e deu certo e tal, e continua dando certo aí em Portugal, aí, graças a Deus, né? Talvez valha a pena a gente também fazer, né, comentar aqui isso depois, não agora nesse vídeo, será no próximo vídeo, né, sobre coisas ruins que podem acontecer e que a gente precisa tomar cuidado, né? Só para isso, né? Mas claro que para quem está querendo uma oportunidade internacional, uma oportunidade para ir para a Europa, a partir do Brasil, né, em particular, a gente sabe que Portugal é um lugar que está aí de portas abertas, seja como trabalho, seja com vistos, né, seja para receber, né, o imigrante brasileiro e que esteja aí com essa meta de vida, de carreira, né? Isso é muito legal de ver, assim, então, bom saber que é um caminho que muita gente vai, tipo, eu conheço muita gente que prefere tentar coisas para a Europa, né, e ir pelo caminho de Portugal, do que tentar coisas para as Américas, ou os Estados Unidos, Canadá, ou qualquer coisa desse tipo aqui na América do Norte. Muito bacana, cara. Nossa, Thiago, muito obrigado por essa nossa conversa aí. Eu vou, então, pedir aí a sua... é, é, pedir a que você continue com a gente nessas para próximas conversas. Eu acredito que Portugal é um assunto que tem bastante saída aqui, né? E a nossa audiência também, né? Por favor, pessoal, diga aí, né? Se Portugal é uma coisa que vocês estão interessados e vale muito a pena a gente pensar aqui como caminho para quem quer seguir uma carreira internacional, beleza? Thiago, muito obrigado por tudo, viu? Eu que agradeço, obrigado a todos. Valeu, grande abraço. Tchau, Valeu, tchau. abraço.